Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à live da Kion. Eu sou a Lidiane, Head de Customer Success aqui. E hoje a gente está aqui para falar do CBNF, tantos códigos, né, novas obrigações que a reforma tributária nos trouxe. E é um prazer recebê-los aqui para trocar conhecimento. Estou aqui com a Cássia, nossa tributarista, com a Rose, que é a nossa PO do Gestão Financeira, né, cuida de toda a parte de emissão de documentos e que está fazendo essa reforma tributária acontecer aí para os clientes. Então, quem estiver assistindo a gente pelo Instagram, eu peço que venha aqui para o YouTube, porque na descrição aqui do vídeo tem um link para vocês se inscreverem. Então, se inscrevam para concorrer a brindes no final aqui da nossa transmissão, tá certo? O que é esse CBNF, né, pessoal? O código que identifica os benefícios de ICMS nas notas de produto. E por que o fisco está mapeando tudo? Então, nosso objetivo hoje é que vocês saiam dessa live com essa orientação, porque a partir de 6 de abril, essa nova obrigatoriedade vai entrar no ar e isso pode trazer, sim, alguns problemas aí para a sua operação. Tá? Aqui, pessoal, eu queria apresentar a nossa casa para vocês, né? Nós estamos aqui na SP304, em Americana, e é aqui que nós desenvolvemos nossos softwares com inteligência artificial e Big Data. Então, será um prazer recebê-los aqui, né? Quem já é nosso cliente, quem ainda não é, quiser nos conhecer, quiser tomar um café conosco, a gente está aqui muito disponível para recebê-los. Então, esse código, né, o CBNF que a gente vai falar hoje, por que esse tema importa agora? Isso é importante para dar transparência nas operações, né? O fisco ele quer saber de tudo que está acontecendo, quais são esses benefícios, né? É a reforma tributária do consumo. Isso vai também facilitar o compliance de todas as operações fiscais. E se você não se antecipar, isso pode influenciar lá no seu fluxo de caixa, porque você não vai conseguir emitir as notas, né? Então é importante que você saiba o que é esse código, o que eu preciso informar e quando, certo? Então, na nossa live hoje, você vai ficar preparado. Essa reforma não vai te pegar desprevenido. A Kion vem aí como parceira do contador, sempre se antecipando, sempre compartilhando o conhecimento, para que vocês estejam sempre atentos e não tenham a sua operação prejudicada. Então, eu vou passar agora para a Cássia, nossa tributarista. Vou reforçar o convite para que vocês se inscrevam para concorrer a prêmios aí no final, né? Nós vamos sortear um kit Kion exclusivo, bem especial, que nós preparamos. Então, eu fico aguardando a inscrição de vocês e a Cássia vai dar início, então, ao nosso conhecimento aí sobre o CBNF. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse momento, compartilhando informações com vocês, né? Esse tema aí que pode impactar as operações se a gente não se antecipar, né? Meu nome é Cássia, sou uma das especialistas aqui em tributo aqui na Kion, né? E quero aí junto com vocês discorrer um pouquinho sobre esse tema, né? CBNF está bem pulverizado, né? Está se falando muito, então todo mundo sabe o que é CBNF, né? Código de benefício fiscal. Então, quando eu falo em benefício, aí a gente pensou, vamos falar um pouco, vamos aprofundar e entender qual que é a intenção do fisco, por que ele está falando sobre isso, né? De onde surge essa necessidade desse código? Então, aí a gente vai falar um pouquinho aí mais do que qual o fim social desse benefício. Bom, os tributos ele tem um fim social, né? Ele financia saúde, educação, seguro, né? Segurança, toda a estrutura do Brasil é através dos tributos. Quando o fisco ele abre mão desse tributo
ofertando um benefício para alguma empresa ou para algum lobby empresarial, para algum ramo de negócio específico, esse tributo ele é desviado aí em prol da organização pública, né? E ele a gente vai sentir falta na execução das atividades do governo. Então, isso vem trazendo essa necessidade desse novo olhar. A renúncia no Brasil, né, os estudos indicam que impacta aí entre média de 4,8% aí por cento no PIB federal, em relação às renúncias fiscais que o fisco, que no Brasil a gente tem hoje, né? Então, diante disso, a gente levantou esses dados aí e trouxe aqui para vocês no sentido de que por que, que o fisco, então, identificando isso, começou a fazer esses movimentos? Então, para dar sustentabilidade fiscal aí, né, eh, balanceando mais a entrega desses benefícios. Com isso, ele está fazendo identificação assim, de distorções competitivas, né? Então, uma região tem muito benefício, outra região não tem benefício, então ele está conseguindo agora ter visibilidade, e não só o fisco ter visibilidade, como dar transparência para nós, contribuintes, para nós, operadores do direito, os operadores fiscais, né? E entender essas distorções e entender isso como? Através de dados, né? E aí, quando a gente fala através de dados, a gente lembra do tema que nos trouxe até aqui hoje, que é o código CBNF. Né? O CBNF ele vai estar nos documentos fiscais e eles vão gerar exatamente dados nessa visão para o fisco e para dar transparência. Outro, a gente já vai falar mais, né, profundamente do CBNF. Outro programa, né, outra obrigação acessória é a DIRB, né, da Receita Federal. Ele também trouxe com essa mesma finalidade, mapear esses benefícios federais, né, ali mensalmente ele entender qual que é a dispensa, qual que é a renúncia fiscal de tributo que está havendo no conceito federal. Então, a DIRB também traz esses dados para o fisco, né? Um outro que eu trouxe aqui também, não é uma obrigação acessória, mas o decreto de 12.808, que definiu um sistema padrão de tributação, ele trouxe muitas reduções de benefícios, né? A majoração em 10% do lucro presumido, da presunção para quem fatura acima de 5 milhões, então, aumento para algumas isenções já em relação ao PIS e COFINS, então, aí a gente já vê como o movimento em relação a benefícios no nosso Brasil está um movimento muito forte, né? E isso, nós contadores, né, empresários, isso tem que nos trazer um alerta, né? A gente tem que observar e acompanhar qual é o movimento do fisco, porque de repente a nossa empresa vai ser muito impactada com isso, se a gente não acompanhar o que vem acontecendo. Uma frase que eu trouxe aqui, né, que é bem entre o Congresso Nacional e alguns ministros já falaram sobre isso. Se o benefício fiscal não gera desenvolvimento, emprego ou redução de desigualdade, não deve continuar, né? Então é uma frase aí que sustenta esse movimento em relação aos benefícios fiscais no Brasil. Então ele está sendo feito exatamente uma verificação, olha, mas todo o benefício para a Zona Franca de Manaus, qual a justificativa? Qual a justificativa para o benefício para o pequeno empresário, para o microempreendedor, né? Reduz desigualdade, o que, que acontece? Então, é nesse nível, nesse olhar que o fisco vem olhando, né, para todos os benefícios. E isso não vem só do Brasil, né, não só do termo político em si, mas tem todo aí fatores externos também que influenciam nessa tomada de decisão. A pressão, né, por esse equilíbrio nas contas públicas, né, esse que a gente viu que a influência dessas renúncias fiscais, né, estão muito alta em relação ao PIB,
Outra coisa é a pressão da própria OCDE, né, a nível mundial, que vem aí trazendo, inclusive, a tributação 3.0, né, um olhar mundial ao estilo de tributar. Então, quando o fisco, o Brasil também, ele está se adequando para fazer parte da OCDE, né, e aí ela critica esses incentivos setoriais que, sem contrapartida, isso aí eu estou falando na visão da OCDE, não é minha opinião, né? Mas essa crítica que a OCDE traz em relação ao Brasil pressiona também o nosso fisco, né? As regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da PEC do arcabouço fiscal, né, impede ampliar renúncias sem uma compensação. E aí, então, como que toda essa pressão, esse movimento, né, está deixando o fisco uma forma que foi necessário revisitar, então, todos esses benefícios, revisitar toda a diminuição de tributo. Eu falo assim, nas minhas aulas eu costumo falar assim, ó, tudo é tributado. Essa é a regra geral, né? Tudo que diminuir esse tributo é benefício. Então, quando a gente fala, uma tributação de uma empresa com lucro real, é uma tributação real, geral, ela vai avaliar, tirar todas as suas despesas, e vai ter um lucro real para fazer a sua tributação. Quando eu falo que eu vou para um lucro de presunção, eu já estou, né, um olhar aí, olhando constitucionalmente, juridicamente, você reduz essa informação, você reduz a quantidade de tributação, a base de cálculo da tributação, e isso já é um benefício também. Então, o fisco tem olhado isso, inclusive, foi o que foi dito no decreto lá, onde se aumentou a presunção do lucro presumido, né? A tributação sobre a presunção. Aí falando, né, no modo geral, agora já trazendo aqui para São Paulo, né, que é o que vai nos levar ao CBNEF, que a gente veio falar aqui hoje, nessa mesma linha, o fisco de São Paulo tem feito, então, todo o levantamento, tentando entender os benefícios, onde estão esses benefícios, quais são as empresas que estão sendo beneficiadas, quais são as classes sociais que estão sendo beneficiadas. Então, esse movimento aí, tem uma notícia no site da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, né, em 2024, foi feita uma revisão de 263 benefícios com 10,3 bilhões de renúncia, né? Então, de repente, o fisco precisa desse valor para entregar mais saúde, mais alguma coisa, e eles estão em benefício. Ok, então o que ele precisa responder? Esses benefícios estão trazendo resultado para a população, né? Nessa revisão, 88 benefícios foram extintos, né? Nos setores de bares e restaurantes, que tinha uma redução de 12 para, né, um benefício que tem para esses setores, de 12 para 3,2% o valor do ICMS, né? Ele foi ajustado para 4%. Então, sempre, gente, esse olhar desse movimento de benefício, ele tem sido bem constante. Lá a gente trouxe, no slide anterior, eu falei de uma fala, né, do Congresso, de alguns outros órgãos que falam. Agora aqui né, a fala do secretário da Secretaria da Fazenda, Samuel. Ele avaliamos cada um deles com base em critérios como impacto social, competitividade econômica e custo-benefício para a população. Então, você observa que o Estado de São Paulo também está alinhado na mesma visão federal em relação a benefícios, em relação a renúncias, né? E com isso, né, São Paulo, com essa visão, com essas pesquisas, ele já faz nos entender o porquê da adoção, então, do CBNEF, né? E aí, o que é CBNEF? CBNEF é um código de benefício fiscal,
utilizado para identificar esses incentivos ou esses benefícios fiscais através de cada documento. Então, o fisco vai ter isso, ele vai informar, né, por CNPJ, ele vai catalogar, ele vai ter isso muito mais transparente, né, sabendo qual é o benefício que está sendo aplicado, por quem, qual região, quais as empresas que estão tendo esse benefício, qual a legislação que permite esse benefício. Nós vamos ver que é muito importante, né, no momento da classificação do CBNF, não é colocar o código. Quando eu estou colocando o código, eu estou declarando para o fisco a base legal que eu adotei para aplicar aquele benefício, né? Qual o tratamento tributário que foi utilizado, né? Então, essa informação aí passa a ser validada diretamente no XML da nota fiscal eletrônica e da NFCE. Vários estados já adotaram, né? Já vem de alguns anos que esse código já está na estrutura da nota fiscal eletrônica, vários estados já utilizam, e São Paulo agora, então, que entra para esse, assume essa obrigatoriedade, né? Olhando para esse código como um DNA fiscal, DNA fiscal do ICMS em relação a benefícios. É através desse código que vai trazer todo o mapeamento nos painéis nos painel do governo, trazendo a informação e esse catalogado que ele vai fazer por documento fiscal. Então, como que é a construção desse código, né? Ele é os dois primeiros códigos são letras que identificam os estados, mais 6 dígitos que é o código em si. Em São Paulo, a obrigatoriedade veio através do decreto 69.981, 2025, mais a portaria 70 de 2025, que aí definiu, né, que a partir de 6 de abril de 2026 entra então na obrigatoriedade das notas fiscais em produção, e homologação era, né, para entrar já no início de janeiro. E como esse CBNF, né, eu disse que já vários estados utilizam, já está dentro da nota fiscal, então o padrão nacional ele está na nota técnica da nota fiscal eletrônica, 2019-001, né, lá tem todas as regras, cronograma de implantação, regras de rejeição, vai estar todos nessa nota técnica aí. Eu trouxe uma atenção aqui aos períodos de validade dos códigos, porque, se depois passar um link para vocês, lá na portaria, no portal do governo, ele está trazendo novas versões, né, constantemente novas versões com novos códigos, né? E alguns estados ele tem período de validade para esse código, então início e fim da validade. São Paulo, nas regras ali da tabela, ele ainda não trouxe, mas de repente você está desenvolvendo isso no sistema, alguma regra para você, é importante trazer essa validação, porque tem códigos que estão iniciando a partir de um benefício ou, né, antes ele finda um código e começa um outro. Essa estrutura, né, nesse formato de UF/6 dígitos, tem um exemplo aqui, ele pode então ser localizado na página da própria Secretaria da Fazenda. Nesse QR Code você consegue ler e ir direto para essa página. Todos os QR Codes e links que nós estamos disponibilizando aqui, inclusive esse material, nós vamos disponibilizar posteriormente, tá? Essa tabela, né, oficial aqui do Estado de São Paulo, ela está disponível em PDF, em Excel e em ODS. Então, tem vários tipos de formatos que você consegue fazer aí o download, né, para utilizar na sua empresa, para fazer as classificações. Lá na página, você vai ver que as versões e o que foi acontecendo em cada versão. Então, exemplo, né, 12 de fevereiro de 2026, eles incluíram um novo código referente a CST 90, e lá ele justifica a situação. Aí agora, dia 26 de fevereiro, a última tabela, né, que a gente tem disponível lá, foi um ajuste na industrialização por encomenda, né? Então, acompanhar aí também essa tabela, porque constantemente ela está sendo disponível novamente com nova versão, com novos códigos. Contém hoje, em média, de 310 códigos, né? Para a gente verificar, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses códigos.
O download também pelo Portal Nacional, tem o link aí também, que lá no Portal Nacional a gente já consegue ver todos os estados que já adotaram, né, o CBNF e o link para cada estado certinho para fazer o download, caso alguém queira, tenha essa curiosidade aí para outros estados ou necessidade. E aí, né, quando informar então e quando não informar esses códigos aí, né? A legislação ela trouxe que vai, como a gente está falando de benefícios, né? Então são operações com benefícios do tipo isenção do ICMS, não incidência, suspensão, diferimento, redução de base de cálculo, regime especial, percentual sobre a receita bruta, que foi exatamente o exemplo sobre bares e restaurantes que a gente deu um pouquinho antes. Então, aí são as condições que são obrigados a informar. E coincidente a esse tipo de operações, nós já temos código de situação tributária, né? Que já se iguala a essas operações. Então, nós temos a CST 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e 90. Esses daí são as CSTs que abrangem algum benefício e que vai ser necessário vincular um CBNF quando tiver uma operação com alguma dessas CSTs. As CSTs de dispensa são a 00, né, tributada integralmente, 02, 0, a 2, a 10, a 15, a 60 e 61, que são relacionadas à substituição tributária em São Paulo, tá, gente? Tem estados que pedem algumas situações para essas CSTs. Em São Paulo, elas estão dispensadas, tá? Aqui, né, não sei como que fica a apresentação aí para vocês, né, mas assim, só uma visão, um print da tabela aí com os códigos. Então, aqui do lado direito a gente tem os códigos, a gente tem as CSTs, aí a gente tem o dispositivo legal, né, tem o objeto para cada código, e alguns deles aqui tem algumas observações, né. Então, só para a gente se familiarizar aqui. Bom, aqui eu trouxe para vocês, nós fizemos alguns artigos, 3 artigos lá no blog da Kion, né, o blog da reforma tributária na Kion, falando do CBNF, falando de todo esse envolvimento com os benefícios, com a renúncia fiscal, e também essa apresentação que está aqui, ela está completa no blog. Já já também vou mostrar um link, um QR Code para você acessar lá, né? Mas aqui a gente traz exemplos bem estruturados, bem prático. Então, isenção com a CST 40, a base legal? Com a base legal, o artigo 169 do anexo 1, trata-se do feijão, que ele é isento na saída interna destinada ao consumidor final. Gente, eu não vou passar isso aqui porque nós temos assim, é 1 hora que a gente programou de falar aqui, mas o que eu quero trazer aqui de insight para vocês nessa tabelinha aqui, que não está completa, lá no site está completa. Se vocês observarem, ó, isenção está falando do feijão, redução de base de cálculo está falando do feijão em uma outra condição, o diferimento está falando de feijão, a suspensão está falando de remessa para industrialização, que eu posso fazer a remessa de feijão para industrializar em algumas condições. E ainda a gente tem uma imunidade aqui, né? Está falando também de uma situação de imunidade, aí já é de livros, não nas tabelas do CBNF, né? Então, vocês observem que o mesmo produto, eu tenho 5 condições diferentes de operações e situações para codificar CBNFs diferentes. Então, tudo bem, todo mundo sabe o que é CBNF, mas onde está a magia? Onde o contador vai brilhar? É aqui. É entender a base legal e instruir as suas empresas, os seus clientes, para ter uma operação perfeita aí, né, para não precisar se preocupar com compliance e saber que vai estar tudo fino e muito bem alinhado, né. Então, esses itens, esse CBNF ele vai ser colocado item a item, né, lá no documento fiscal. Quando não acontecer alguma condição que a UF
né? O Estado exige para aquela CST que se preencha um código de benefício e não existe para aquela situação, você vai colocar então o texto livre, né, sem benef e tudo em maiúsculo e vai fundamentar, né, nas tags de informações complementares da nota fiscal e vai colocar qual é o fundamento que você está usando aquela CST de benefício fiscal e não tem um CBNF. Significa que você está usando um benefício que o fisco ainda não mapeou, né? Então, muito cuidado com essa declaração, porque às vezes é muito simples, né? Dá um erro, eu mando um sem BNF maiúsculo lá, é claro que a nota vai autorizar. Mas aqui nós estamos falando de validações técnicas, né? É validação técnica, não estamos falando de regras fiscais, né? E aí, nesse caso, alguns exemplos aqui para vocês que estão lá na própria planilha, lá no início da planilha do governo, né? Então, benefício por decisão judicial. Pode ser uma decisão individual ou coletiva, né? Se é um benefício por decisão judicial, você vai informar, então, nas informações complementares, né? No INFIA-DPROD, INFIA-DFisco, lá das tags do XML, vai informar qual que é a base legal, qual que é o número do processo que você tem para estar utilizando esse benefício. Outra situação aqui, né? Na verdade, eu trouxe aqui situações excepcionais, qualquer situação que aconteça, né? Que você não tem um código, mas vai utilizar um benefício que tem obrigatoriedade de código, o que você vai fazer? Então, vai sempre justificar nas informações complementares da nota fiscal, né? Usando essas tags específicas, INFIA-DPROD ou INFIA-DFisco, né? Conforme o caso, e justificando ali para que o fisco depois analise essa sua declaração. Lembrando, né, gente, que quando eu emito uma nota fiscal, é uma declaração, eu estou declarando para o fisco aquilo que eu entendo como legalidade para a minha empresa, né? Também tem uma situação especial que né, foi uma das as mais recentes que entraram aí na nota técnica, que é em relação à transferência entre estabelecimento do mesmo titular. Então, o anexo 11 aí da portaria SRE de 41 de 2023, o que ele fala? Nessa situação, obrigatoriamente, olha que ele fala a tag que ele quer, não é na informações complementares, hein? Esse caso, o fisco determina que seja na tag INFIA-DFisco. Olha como a importância agora da parceria sistema e contador. O contador vai falar o quê, né? E onde ele quer. O software, né? O sistema vai levar nas situações que vocês precisam aí, né? E aí você tem que levar o texto corrido, procedimento autorizado conforme o convênio 109 de 2024. Essa é a regra que já está determinada que é assim que tem que ser. Gente, aqui eu peço para vocês terem uma atenção, porque esse convênio 109 ele é muito amplo em relação às transferências, ele é opcional usar benefício de zerar o valor da transferência do imposto ou não. Então, assim, como não é o tema de hoje, mas eu quis deixar esse alerta aí para vocês, tá? E aí, né, eu falei em relação a EFD. Antes de eu falar da EFD, né, que a gente vai falar do INFIA-DPROD aqui, vou só lembrá-los o seguinte, que para fazer essa classificação, né, nós já vimos o exemplo do feijão lá, né? Ele não é assim uma definição linear. Ah, esse código você coloca isso, esse código coloca isso. Ele vai depender de uma análise na totalidade. Aí que eu falo para você que o contador vai brilhar, aí, né? Porque o mesmo produto ele pode demandar em códigos diferentes, né? Dependendo do tipo de operação. Então, por produto, por NCM específica, por operação, por destino, ou destinatário, por emitente, ou ainda depender de fase produtiva que se encontrar o produto. Então, assim, lá no site, aqui se vocês pegarem, abrir por esse QR Code aí, nesse artigo nós colocamos uma lista de exemplos
prático com a base legal e as situações, o código da CST, o código CBNF, um exemplo de cada situação, por produto com a lista que tem aí. Então, lá vai te dar mais insights aí para te ajudar a fazer essas classificações aí consciente, tá? E aí, lembrando, né, falando aqui novamente da condição do feijão, que nós mapeamos 5 códigos, e aí, né, o que tudo isso pode ter a ver com a reforma tributária? Aqui a gente já vê, na reforma tributária, o feijão, ele tem alíquota zero do IBS e da CBS se ele for para alimentação humana. Se o feijão for uma operação para sementeira, ele já tem tributação. Então, olha só, esse mapeamento que você está fazendo hoje na empresa para fazer a codificação do CBNF já vai te ajudar ao mapeamento da reforma tributária. E aí, gente, falando de novo, por que o fisco tem que estar fazendo isso, muito dos benefícios que existem hoje para ICMS não serão recepcionados no IBS e CBS. Então, isso pode haver aí um impacto no fluxo de caixa das empresas, que hoje ela está garantida e amparada numa isenção, por exemplo, e esse produto dela não terá essa isenção depois lá na reforma. Então, já é o momento de aproveitar isso. E falando aí entre compliance e entre essas declarações, né, gente, o XML, a nota fiscal, inclusive para a reforma tributária, ele é a declaração, é a confissão, tudo a parte na autorização da nota fiscal eletrônica. E aí, a necessidade desse compliance, de estar correto, porque o SPED, ele só termina, né, possivelmente a partir de 2033. Então, eles vão estar andando ali juntos, né? SPED e nota fiscal, e agora o CBNF aí. Então, o CBNF, em alguns estados, ele parte da tabela 5.2 do SPED, né? Ela é uma tabela que ela não, a gente vai falar já mais dela no próximo slide, e esses códigos em relação a essa tabela, ou no estado de São Paulo que não utiliza a tabela 5.2 do SPED, ele pode impactar em quais registros, a depender aí de cada tipo de empresa, de cada tipo de operação, quais registros do SPED? Registro 0450, 0460, C110, C195, C197 e o E115 nos estados que adotaram aí em relação à tabela. Então, assim, gente, boa prática de compliance, esse é o momento, são coisas novas, o fisco trabalha já também com muita automação, né, e aí esse momento de deixar muito bem parametrizado vai garantir esse compliance aí, então. O crédito outorgado, gente, ele tem uma citação específica lá no link esse QR Code que você tiver aí, você já pode abrir, ele vai direto lá para o portal da secretaria e ele tem uma explicação específica para o crédito outorgado, falando que nesse caso não é para utilizar na CST 00, isso é claro, né, gente? Se a CST é 00 do outorgado, a gente já sabe que ele não tem benefício no 00, ele é outorgado, ele vai ter em um outro momento. E aí, o que o fisco deixou bem claro lá? Lá na portaria CAT 147, no FD, lá nas obrigações, nos ajustes, né, da apuração direto lá no FD que vai acontecer do crédito outorgado normalmente. É importante você ler também a observação lá do fisco. E aí, né, dentro dessas coletas de dados aí, o fisco trouxe a transparência ativa para São Paulo, que é expor quem são os beneficiários, quais os tipos de benefícios que ele tem. Então, já a gente já vai ver sobre essa transparência também. Estou terminando, meninas. Só falando um pouquinho da tabela 5.2, né, essa tabela ela chama Tabela de Informações Adicionais da Apuração, Valores Declaratórios da FD. Então, ele não mexe em apuração, em ajuste de valor, porque ele é declaratório, é exatamente para cruzamentos de dados do fisco, né? E aí, essa tabela que eu falei para vocês que São Paulo não adotou, né? Porém, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, Paraná, a tabela do
do CBNF é exatamente a tabela do 5.2, porque lá eles adotam sim no SPED, né, no FDSM-SPI, essa tabela. Então, olha, gente, a necessidade e a importância desse compliance aí e de estar configurando. Eu estou mandando lá no SPED né, no 0450, uma base legal, e agora eu vou configurar um CBNF que não bate com aquela configuração do seu software. Olha o risco fiscal que você pode, as suas empresas podem né, correr aí. Que mais, então, aqui? E aí, gente, a provocação, eu até fiz essa provocação lá no LinkedIn, né? Qual que é a intenção do fisco em relação ao CBNF? É só um código? Isso é só um código, todo mundo está sabendo o que é esse código? Não, né, gente? Tem uma intenção por trás, que eu vim durante aqui essa conversa, a gente veio desenrolando e falando exatamente dessa intenção aí, trazer uma transparência ativa nas concessões. Para quem que ele concede, para quem ele concede, qual o benefício que ele concede, quanto ele se renuncia desse benefício que ele concede como benefício para alguém, e aí tem um maior controle social. Em São Paulo, a comunicação oficial lá, reforma, governança, né? E ele trouxe alguns painéis de transparência, muito bacana, não sei se alguém já viu, já acessou, trouxe aqui como uma novidade, né? Esse painel, bem interativo para a gente ver como que o fisco está capturando esses dados e como que ele está mostrando para a sociedade esses dados, né? Esses dados. Integração com a RTC, também, falando ainda aí de benefícios e falando com o olhar do fisco, a intenção do fisco é geral, nós temos tag no XML para atender a reforma tributária, que você leva qual o tributo regular. Em algumas condições de benefício para a Zona Franca de Manaus, por exemplo, tem uma situação que quando você faz uma operação para com benefício para aquele estado, tem uma tag que você fala, olha, se não houvesse o benefício, qual seria o imposto, o tributo, né, o IBS, CBS regular para essa operação? Então, gente, esse movimento de benefício está bem forte mesmo no Brasil, e ele vai aí acompanhando também a reforma tributária, e isso é bacana, porque ajuda aí o fisco a medir como que está, né, se ele pode ajustar, diminuir tributo em algum lugar, diminuir para toda a sociedade, quando todo mundo estiver pagando regularmente, nós, consumidores finais, de repente, seremos todos na sua, né, generalizadamente, ser beneficiado e pagar menos tributo? Essa é a nossa esperança, que isso chegue nesse ponto, né? A DIRB também, né, tem essa intenção de reforçar aí, de mapear os benefícios fiscais. O fisco tentou mexer em alguns lobbies empresariais aí, né, alguns anos, teve um movimento muito sério, e aí o que ele fez? Não, peraí, então deixa eu catalogar, entender e fazer isso com um pé no chão, entendendo quem são os beneficiados realmente hoje, né? E aí, essas novidades aí que o fisco traz após essa coleta, né? Em regra, a intenção dele é assegurar transparência na concessão e identificação de benefícios tributários e divulgar relativa a essa renúncia de receita desses incentivos, quem são esses beneficiários e quais o tipo de benefício que cada um tem. A resolução é a SFP 32 de 2025. E aí nós temos a portaria também SRE 67 de 2025, que ele fala, os dados estarão publicados na portaria da Secretaria da Fazenda e Planejamento, organizados, se possível, em painéis em formato interativo. A lei mesmo fala assim, né? E ele fala se possível, mas ele já antecipou e já está assim em formato interativo. Vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Estou terminando, meninas, e termino, mas não termino, né? Então, ó, a partir de janeiro. E aí, gente, o CBNF é só mais um código? Todo mundo já sabe o que é isso? Olha agora a preocupação que tem que nos levar a trazer um trabalho com excelência para garantir que as empresas estejam tranquilas, né? Então, essa portaria diz o seguinte: a partir de janeiro de 2027, haverá divulgação anual com detalhamento dos dados coletados dos documentos fiscais através das declarações do
CBNEF, do Código de Benefício Fiscal. Então, gente, essa declaração, o fisco está ali, ó, de olho, assim, acompanhando. E esse aqui é o site de renúncias da Fazenda de São Paulo, ele é bem interativo, aqui é um print, não tem como a gente entrar com vocês nesse momento, né, para fazer algumas simulações, mas esse daqui, né, então você pode observar, total de renúncias da Receita, isso aqui ele já tem catalogado desde 2021, 2022, algumas situações, com os documentos que ele já tem hoje, e 2027 ele vai trazer isso muito mais transparente com a coleta do CBNEF, que a gente começa em teste já em produção agora em 6 de abril, tá? Então, ó, as atividades econômicas e setores, você consegue saber, as modalidades de desoneração, então, a cesta básica, hortifruti, então, tudo, e aqui, gente, é onde o contador vai ser muito importante para trabalhar com o seu cliente, sua empresa, porque de repente você tem um cliente, hortifruti grangeiros, você consegue ver quais são os tipos de benefício, como que está, o fisco está olhando isso hoje e para onde o fisco vai em relação à reforma tributária, tá? Lá no esse painel interativo, os links estão lá no blog, nesse mesmo conteúdo que vocês abriram agora mesmo aí o link, né? Então tem lá certinho. Aqui também eu trouxe lá desse mesmo painel, um filtrando por beneficiário, que é lá a portaria, ele avisa que ele vai publicar, ele já até falou da LGPD na portaria, que está tudo certo, que isso não tem, né? Ele já esclareceu tudo isso bonitinho lá na portaria. E o que ele vai demonstrar nesse relatório? O KNAI, o CNPJ base. Então, se você tem 30 empresas, ele vai somar tudo e vai colocar no CNPJ base a razão social desse beneficiário, o ano aí dos benefícios e o total dos benefícios que essa empresa, né, que essa pessoa jurídica é chamada pelo fisco de beneficiário, tomou então. Então, eu trouxe exemplo aqui para vocês, o ano de 2022, a empresa é o Tenda Atacados S.A., ele teve R$ 608.632, ainda sem ter essas coletas de dados, né, gente? Aqui não é um dado ainda fiel, esses dados em 2027 será muito mais preciso e por empresa e nesse nível que a gente está vendo aí, tá? Então, se delicie aí com essas informações, antecipe, né? Não deixe chegar de última hora. O papel do contador nessa transição aí é orientar essas novas regras de enquadramento, identificar esses benefícios, as perdas desses benefícios, o que vai impactar aí, projetar esses impactos no fluxo de caixa da empresa e evitar, assim, repasses indevidos nos preços, né, e garantindo a função social, porque também, né, no juramento que a gente fez lá quando a gente se formou como contador, temos as 3 meninas aqui hoje todas formadas, todas contadoras, né, então o juramento que a gente fez era exatamente tudo defender isso daí, né, tá a hora de você brilhar aí nesse papel e fazer isso com maestria, como eu sei que os nossos seguidores, as pessoas que estão com a gente aí fazem sempre, né. Então, gente, é isso daí, eu agradeço aqui a minha parte, né, estamos à disposição nos canais da Kion, chama a gente, tem alguma dúvida, vamos trocando aí, é um momento de muita troca, de muito, vamos aprender todo mundo juntos, né, estamos aí, passa a palavra para as meninas agora aí. Olá, pessoal. Cássia, obrigada, né, pela sua participação aqui com a gente, sempre enriquecedores os nossos contatos. Agora a Rose vai passar para a gente, né, toda a parte do produto, quais ajustes precisam ser feitos para os clientes que iam, né, mas continuem com a gente, quem não é cliente ainda, para que consigam entender, visualizar como que a Kion vem reforçando esse papel de ser parceira do cliente, né, de ser parceira do contador, sempre antecipada às mudanças que a nossa reforma tributária trará. Então, Rose, fica com você agora. Cássia, mais uma vez, muito obrigada. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso sorteio, pessoal, vou lembrá-los novamente, e também que acompanhem as nossas redes sociais,
Quem não estiver ainda acompanhando nossa rede do YouTube, lá no Instagram também, tem sempre postagens a respeito do tema, temos o blog, que a Cássia vai falar logo mais. Será um prazer ter vocês acompanhando a gente, tá certo? Rose, bem-vinda. Boa tarde, eu sou a Rose, sou Product Owner do Gestão Financeira e eu vou falar um pouquinho para você dos impactos operacionais e como adequar, né, a sua empresa, a empresa dos seus clientes, para não ter perigo de estar em desacordo com a Cefaz a partir do dia 6 de São Paulo, né. Esse código CBNF, ele já é obrigatório em alguns estados, então a gente já temos clientes que utilizam essa informação, e para o estado de São Paulo, a partir do dia 6/4, ele vai ser obrigatório também, tá. E dependendo do estado, ele pode gerar validações e inconsistências na transmissão. Então, ele vai te dar um alerta da existência do benefício, compatibilidade com CST, aplicabilidade na UF, que é obrigado e não foi informado. E as regras podem variar de estado para estado. Então, fiquem atentos, cada um ao seu estado, verifiquem as tabelas que a Cássia indicou lá no blog depois, né, façam esse estudo ativo. Então, as possíveis rejeições que podem ocorrer, que é o 928, o CST exige o benefício, mas ele não foi informado, o código do benefício fiscal é inexistente, 930, a 31, que ele é incompatível com o CST. Então, se colocou um código, ele pode validar na hora que você está autorizando. E qual que é o resultado quando dá esse tipo de inconsistência? Você tem que parar a sua operação, ir lá no item e preencher, né? Vai atrasar seu faturamento, vai atrasar a entrega, né? A liberação do produto, da nota fiscal, para o transporte. Então, isso impacta diretamente no faturamento da sua empresa e dos seus clientes. Só um minuto. Né? Então, lembrando, a partir do dia 6/4 é em produção, e caso você tenha dados em homologação, já está possível para fazer alguns testes, tá bom? Então, o que muda nas empresas, né? O que você precisa fazer agora para evitar esses tipos de inconsistências e rejeições na nota fiscal? A revisão dos cadastros de produto e CST, validações fiscais têm que ser mais rígidas, né, para evitar de colocar código errado. Rejeição da NFE e da NFCE é em tempo real. O impacto direto no seu fluxo de faturamento, caso tenha informado dados incorretos. E a necessidade de um compliance fiscal contínuo, né? Não só quando seguir as regras corretamente das obrigações fiscais e do impostos, não é só no final do mês ou quando ocorre um problema. Ele tem que ser contínuo, tem que ser diário, o acompanhamento tem que ser pontual com seus clientes, com a sua empresa, tá? Para evitar esse tipo de problema, né? Então, como se preparar? Verificar com seus clientes ou com o seu departamento fiscal os cadastros de NCM, CST, CFOP e o benefício fiscal aplicado. Identificar o CBNF correto. O processo recomendado é baixar a tabela oficial do benefício do Estado, localizar o benefício e validar a informação. Como vocês são os contadores ou o responsável pela empresa, fazer essa validação com o contador ou responsável fiscal. Cada benefício possui um código específico, então tem que ser parametrizado corretamente. Como fazer isso dentro do RP Kion? Tá? Então, após identificar, acesse o cadastro do perfil tributário. O perfil é o nosso novo cadastro para as notas fiscais de IBS, CBS da reforma tributária. O perfil tributário já está liberado. Tá? O campo do CBNF também tem na tributação atual, tá? Mas a gente já vai estar liberando a tela nova de nota fiscal para IBS, CBS nos próximos dias. Então, você já pode configurar isso no perfil tributário. Na regra fiscal de ICMS e CMS-CST, tem um campo chamado CBNF, né, Código de Benefício Fiscal, salva a configuração. Assim que você usar esse perfil na emissão da nota nova, ele já vai carregar.
As informações complementares que a Cássia falou também já podem ser configuradas, se for da nota inteira, que é aquele info de fisco, que é informações de interesse do fisco, também já podem ser configuradas aqui. Agora, se for uma informação que pode ser no produto, por enquanto, vocês vão colocar lá na nota fiscal. Pode... Espera só um minuto, deixa eu ir na imagem de novo. Então, assim, ó, esse daqui é a imagem do perfil tributário e eu destaquei onde que vocês vão informar o CBNF, tá? A da nota fiscal, ela vai ser automaticamente traz essa informação, tá bom? Então, as vantagens de se configurar corretamente, né? Redução das rejeições, maior segurança fiscal, o cadastro fica padronizado, você fica em conformidade com o fisco, seu cliente não te liga desesperado na hora de emitir a nota fiscal, que tem que liberar o caminhão e nada está acontecendo. Então, se antecipem a essa rejeição, tá? Os impactos fiscais, né, do uso incorreto. Inconsistência entre NFE e SPED. Só um... Desculpa, gente. Deu... Quando as informações estão em desacordo, que nem o Estado do Paraná que usa a mesma tabela, né, o CBNF que você colocar. Então, assim, sempre um olhar atento para o que informar na NFE, que essas informações todas vão para o SPED fiscal. Tá? Estão todas no XML. Então, qualquer inconsistência, você não rejeitou na hora que eu transmiti a NFE, porque deu uma rejeição para validar rápido, eu coloquei sem CBNF. Tá, mas lá na frente a gente pode ter problemas, tá? Então, a divergência entre o benefício informado e a legislação, ser fiscalizado e ter questionamentos para serem explicados, o risco de autuações fiscais, que pode gerar cobrança de impostos, multas, juros, e isso não é uma questão de só vamos fazer o que estão pedindo. Tem que ser feito com responsabilidade, né? Os erros mais comuns, né, que é a relação produto, operação, destinatário, fase, que o imposto muda conforme o produto, o tipo de venda, quem compra, que etapa da cadeia que está, e o erro nesta combinação traz problemas no futuro, tá? A inconsistência em cadastro fiscal e emissão da nota, quando ele está divergente da regra aplicada, também dá problemas fiscais e rejeições no futuro, tá? Então, atenção. Então, vamos lá, revisando. O que precisa ser feito agora? Revisar cadastros tributários e produtos, validar os benefícios fiscais junto com a contabilidade, configurar o CBNF no RP, tá bom? Para clientes Kion e auxiliar nessa configuração de revisão de cadastros tributários, peço para vocês, então, enviar um e-mail para atendimento@kion.com.br solicitando a tabela das configurações NCM, CST, né, que a gente vai gerar uma tabela com essas informações e devolver no seu e-mail, tá? Aí você valida essas informações com o contador, com o seu cliente e consegue aí configurar corretamente o CBNF para evitar problemas no dia 6/4. Algumas perguntas. Vou fazer as perguntas. Então, quem define o código, Cássia? Voltou? Deu? A decisão tributária, né, vai ser do contador, e aí o RP ele vai validar isso tecnicamente, para enviar para a Cefaz, vai trazer as rejeições se houver, mas quem define é o contador junto com a empresa. Agora aqui. Se informar errado, gente, porque sempre acontece isso, né? Na emissão da nota. E aí, Rose, Cássia, se o cliente informar. A rejeição já vai ocorrer na hora ou por um cruzamento de informações, inconsistência futura, tá?
Pode ser que talvez, assim, informou errado, uma carta de correção resolve? A gente só vai saber isso ainda no futuro, não tem nada definido via legislação. Se uma carta de correção, ela vai poder corrigir o CBNF. Então, atenção na emissão. Ah, legal, Rose, você lembrar isso aí dos cruzamentos, porque lá na portaria o fisco diz o seguinte: se ele informar que a quantidade de benefício que o valor do benefício que essa empresa tomou está errado, se a empresa achar que o valor está errado, ela pode administrativamente questionar e pedir uma correção do valor. Então, vai ser importante também que os ERPs, os sistemas, né, vá monitorando isso, trazendo a partir de agora a gente vai olhar quais essas técnicas do fisco aí, né? E trazendo relatórios para as empresas também se precaverem e confiar, depois debater ali com os dados que o fisco demonstrar lá na frente, né? Legal, pessoal, quero só dar um recadinho para vocês. O nosso sorteio ele vai ser encerrado, então eu vou dar 2 minutinhos para quem ainda não se inscreveu. Se inscreva, vocês vão adorar nosso Kit Kion. Sei que a gente está aqui imerso, né, nesses monte de código, de mudanças, né? A Rose é fera, ela que desenvolveu tudo isso. A Cássia, né, entende a legislação e a Rose vai lá e coloca tudo isso na prática para vocês utilizarem. E sobre o Simples Nacional, meninas, informa ou não informa? Em regra, não, porque é o CSOSN e na legislação fala CST. Salvo mudanças futuras, então sempre fique atento à tabela do estado, do seu estado. Perfeito. E qual usar? Qual o código? A tabela, né, ela vai ser o estado versus a análise da operação do destinatário, NCM, emitente, fase produtiva. Não tem como fugir dessa análise, né? Então, a gente vai ter que debruçar ali, ver as operações que existem para fazer essa escolha técnica e correta. E o mesmo código eu posso usar para tudo? Nem pensar. Sempre caso a caso, detalhando, definindo e usando o código correto. Perfeito. Isso vai aumentar o imposto? Porque eu acho que a grande questão que fica, né? Conversei com muitas pessoas, estivemos num evento essa semana em São Paulo e conversei com muitos contadores, né? E o mesmo assunto sempre, né? É uma dúvida para todos. Vai aumentar imposto? Ele não aumenta, né? Ele, na verdade, dependendo desse mapeamento, dependendo dessas informações coletadas pelo fisco, né, eu tenho a esperança que futuramente diminua, porque aí ele vai chacoalhar tudo ali, né, na balança e vai centralizar onde realmente precisa ser distribuído esses benefícios e pode ser que diminua aí no geral para nós como consumidores finais. Quem nunca usou o benefício? Como que vai afetar essa mudança? Se a sua empresa, todos os produtos que você vende são totalmente tributados, o impacto tende a ser nula, porque você não tem o benefício para ser informado, mas mesmo assim compensa uma revisão geral em seus produtos, NCMs e SST utilizados. Legal até com o SPED, né, como você falou, às vezes está levando uma informação no SPED que está configurada há muito tempo no software, e aquilo só está declarando para o fisco, então fazer essa análise é importante, né. E o que fazer agora, né? Eu sei que todo mundo que está aqui deve estar cheio de dúvidas ainda. É uma mudança que a gente tem um tempo ainda para se adequar, vai impactar todos, né? Conforme a Rose disse, a Cássia também, né, Cá? Não vai conseguir emitir a nota, não vai conseguir emitir o faturamento, não vai conseguir liberar o caminhão, né? Que a gente tem sempre essas questões. O que a gente faz agora? O que eu consulto? O que eu vejo? O que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Quem é cliente que a Rose já nos disse. Entre em contato com a gente lá pelo canal do atendimento, que a gente vai exportar para vocês os dados que vocês já têm cadastrados para que vocês revisem e façam a classificação correta. Né? E tem o que mais, meninas? Vocês podem contribuir. Lembrando, revisar, validar, parametrizar antes do 6/4 para quem é de São Paulo, tá? Se for nosso RP, estamos à disposição para exportar a tabela. Se for outro RP, verifique como que vocês vão trabalhar.
Ou venham conhecer o nosso, né? Boa. Então é isso, né, gente? Acho que a gente, na nossa parte, eu só vou mostrar o blog aqui para vocês, né? Nós temos um blog que a gente vem mantendo aí algumas informações, a gente não pulveriza muita informação, mas o que a gente traz é informação, conteúdo de segurança, de confiança, né? Que a gente garante aí que está dentro das bases legais, né? Aí lá a gente, para esse tema em específico, nós criamos 3 artigos, tá? Então aí está o QR Code para acessar o blog, é um dos artigos. Terminando a live aqui, o pessoal do marketing vai disponibilizar um arquivo que a gente vai colocar como link dentro desses arquivos para você fazer um download como um material de apoio com esse conteúdo que a gente disponibilizou aqui, né? Com as bases legais, bem organizado aí, para te ajudar a isso, deixar como material de apoio até para contabilidade, distribuir para suas empresas, alguma coisa assim. E são esses 3 artigos que nós temos lá em relação a isso, e tem outros artigos que a gente traz bem precisos lá. Fiquem à vontade, degustem bastante. Então, acho que é isso. Isso aí, Cássia, obrigada. Agradeço também, gente. Acho que o pessoal vai fazer sorteio. Isso mesmo. Agora, pessoal, vamos saber quem está no seu dia de sorte. Vamos lá. Deza também nas cidades vizinhas e quiser participar. Nós teremos sempre esses formatos, né, online, para que quem mora mais longe consiga também participar, e aqui presencial para quem está mais pertinho da gente e tem a disponibilidade de vir nos visitar. Então, eu quero novamente agradecer a Cássia pela disponibilidade, né? A Cássia, como ela bem disse, nosso blog, ele é bastante sério. Todo o conteúdo que tem ali, ele está respaldado pela legislação, é um trabalho muito sério, feito com muita acuracidade, com muita seriedade, né? A Cássia é uma advogada, tributarista, contadora, professora, tudo mais, né, Cássia? Então, ela que cuida desse blog com muito carinho, peço que vocês visitem, tem muito conteúdo rico lá. A Rose está aqui também, né, fazendo essa reforma tributária acontecer na prática para os nossos clientes e futuros clientes, né, Rose, que teremos aí. E eu quero agradecer a vocês pela participação aqui e nos vemos em breve. Pessoal também que participou aqui com a gente até o final, muito obrigada. É muito especial ter vocês aqui com a gente e a gente se vê em breve. Espero que no dia 29 estejam todos aqui com a gente para o próximo evento. Acompanhem nossas redes que a gente vai divulgar mais informações por lá. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.